Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas. Vamos falar muito entre Corinthians e Juventude a partir de ontem. É momento de comemoração. Memphis Depay também já está em entrevista coletiva, inclusive eu estava assistindo, só que eu vim gravar que senão ia ficar muito tarde, tá fiel? E temos muitas informações para trazer para vocês relacionadas ao Corinthians, que agora o Timão aguarda o vencedor entre Flamengo e Bahia. Fiel, quero trazer primeiramente, antes da gente entrar nos detalhes do jogo, eu quero trazer aqui algo sobre a arbitragem da partida de ontem entre Corinthians e Juventude. O Corinthians, antes do jogo, já tinha mencionado à CBF que o árbitro não tem um histórico bom com o Corinthians. O Corinthians pediu para trocar o juiz e não foi acatado. E olha só o que aconteceu, cara. Isso não existe em qualquer universo do futebol. Qualquer árbitro, tanto lá na Europa, quanto aqui no Brasil, quanto nos Emirados Árabes, qualquer lugar que se entenda de futebol, teria pitado a falta no Hugo Souza. E a falta no Fagner primeiro, depois a falta no Hugo Souza. Foi duas faltas no mesmo lance e o juiz deu um gol para o Juventude. Que absurdo isso! Então se o Corinthians pede para tirar, porque conhece o juiz, sabe que ele não tem um histórico bom com o Corinthians e permite que ele apite o jogo. E ontem deixou claro, estampado, que ele estava com mal intenção com o Corinthians. Ele estava mal intencionado. Eu não sei, não estou aqui para julgar se ele participa de algo por trás que vai beneficiar ele, mas ele estava mal intencionado. Porque qualquer juiz, por mais que ele seja lento no pensamento, por mais que ele não tenha visto a jogada, que é impossível e está de frente pro lance, a falta no Fagner eu até fico quieto, porque nem eu vi na televisão, mas a falta no Hugo Souza foi clara. Foi clara. E por mais absurdo que seja, ele foi chamado no VAR, onde você tem a televisão, que você vê o lance em câmera lenta. Como que o juiz não dá a falta no Hugo Souza? Como que o juiz não dá a falta no Fagner? Como que isso pode ficar impune no futebol brasileiro? Não vamos fazer do nosso futebol uma piada. Fiel, não estou reclamando, eu sei que o momento é de comemoração, só que o Corinthians poderia ter sido eliminado ontem por causa deste ser. Inclusive, comentem o nome do árbitro aí nos comentários, porque eu esqueci, tá, Fiel? Por causa deste ser, por causa desse juiz que prejudicou o Corinthians, porque ele estava mal intencionado, Fiel. No primeiro lance ele acertou, também não tem nem como, né, Fiel? Beleza. O segundo lance foi claramente que ele queria dar o gol pro Juventude. Não interessa se ele tivesse arrancado a cabeça do Hugo Souza ou se ele tivesse arrancado o braço do Fagner fora. Cara, que absurdo! A gente não pode deixar essas coisas acontecer no futebol. E não é só porque o Corinthians classificou que o Corinthians tem que deixar quieta essa situação. O Augusto Melo, inclusive vou procurar informações para trazer para vocês, ele tem que manifestar sobre isso que aconteceu. Ele tem que mandar uma carta de repúdio, ele tem que pedir o afastamento desse juiz. Porque aquilo que aconteceu não precisava nem de VAR, Fiel. Eu assistindo aqui em casa, na hora que eu vi o cara trombando com o Hugo Souza, eu fiquei tranquilo, eu falei, não, é falta. Não precisa nem olhar no VAR, falta. Não, é certeza. Na hora que ele foi pro VAR, eu falei, não, agora já era. Agora ele vai pitar. Na hora que ele deu o gol, cara, eu fiquei aterrorizado. Tá? Eu fiquei aterrorizado com o que aconteceu ontem entre Corinthians e Juventude nesta ação do juiz. Porque o Brasil não pode deixar, o futebol brasileiro não pode deixar essas ações acontecer, porque é grotesco. Não é um lance em dúvida, não é um lance assim polêmico, foi mão ou não foi, é questão de interpretação. Não, ali não tem interpretação. Ali foi falta, falta e falta em dois jogadores do Corinthians. Primeiro no Fagner, depois no Hugo Souza. Então o Corinthians tem que tomar medidas para que esse juiz sirva de exemplo para outros juízes também. Fiel, ser humano, tudo bem, ele pode errar, mas ali deu na cara que ele estava mal intencionado, porque ele não queria nem ver o lance do Hugo Souza, porque quando você acompanha lá no jogo, ele vai na cabine do VAR, ele fica só vendo o lance do Fagner, só do Fagner, ele nem olha pro lance do Hugo Souza. Que absurdo, que juiz fraco. Por que esse cara pega tanto no pé do Corinthians? E o Corinthians avisou. Não foi por falta de avisar. O Corinthians sabe do histórico desse árbitro com a nossa instituição. Então por que deixa pitar? Cara, quer evitar problemas? Tira o cara e coloca outro. Pronto, acabou. Que eu tenho certeza que qualquer árbitro nesse universo daria a falta no Fagner e no Hugo Souza. Foram duas faltas. Corintianeiro, mas a gente classificou. Tudo bem. Com um gol no final
do Zé Ramalho, tá, fiel? Do André Ramalho. O Corinthians poderia ter ido para os pênaltis, poderia ter perdido se não sai aquele gol, tá? O Corinthians aí fez o gol com o Garro, depois fez aí com o André Ramalho e conseguimos a vitória no finalzinho. Mas se ele não faz o gol, a gente poderia ter ido para os pênaltis, poderia ter perdido. Ou se ele anula o gol, a gente teria classificado aí com uma folga. Vocês concordam comigo? Então, cara, é muita coisa errada acontecendo no futebol do brasileiro que eu espero que isso possa melhorar. É inaceitável acontecer um lance como esse aconteceu. É inaceitável. Não tem como a gente sentar aqui. Cara, a gente está falando aqui sobre um lance muito, muito grotesco. Teria que ter pitado a falta de imediato e ele não fez. Esse cara tem que ser aposentado do futebol. Ele tem que ser afastado. Cara, tem que ser afastado de imediato, porque ele não vai apitar os jogos bem intencionado. Alguma coisa por trás aí tem que leva o juiz a cometer esses lances absurdos. Espero que seja investigado, porque não existe isso. Não tem como o juiz não dar uma falta daquela. Não existe, não tem como. Não existe, fiel. Foi muito claro para mim e creio que para vocês também. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Com o juiz à parte, que ganhamos de 12 ontem, né? Ganhamos do Juventude com 11, do juiz também. Cara, devemos lembrar aqui que o Rodrigo Garro, ele é surpreendente. Como que joga bola o Rodrigo Garro? Como que o Rodrigo Garro consegue levar esse time a vitórias, levar esse time a assistências, dar oportunidade para esse time fazer gol? Cara, joga bola demais e por isso que eu tô tão entusiasmado assim. Porque com o Rodrigo Garro chegando de trás, com um ataque mais qualificado do que estava ontem, o Corinthians tem tudo para crescer e tem tudo aí para conquistar uma das duas Copas, tá? Obviamente que o Memphis não vai poder jogar aí a Copa do Brasil, mas a Sul-Americana também ele já pode jogar assim junto com o André Carrilho. Mas mesmo sem ele, a gente tem chance de conquistar a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, tá, fiel? Espero com todo o coração que o Corinthians possa conquistar uma dessas duas Copas e tem totais chances do mundo também de sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fiel, então como eu havia dizendo, Rodrigo Garro, que esse cara foi a melhor contratação que o Corinthians fez. Esse cara joga bola de olho fechado. Como joga bola o Rodrigo Garro? Que pancada que ele acertou. Nem foi culpa do goleiro, a bola faz uma curva, o goleiro defende, o zagueiro tenta cortar, que nem vi culpa do zagueiro também, e a bola acaba entrando pro gol e o Corinthians empata. O Corinthians já estava com pressão total em cima do Juventude, a torcida em cima, gritando, cantando, o Memphis, o nosso novo centroavante, sentindo aquela empolgação da fiel torcida e não deu outra, cara. Eu tinha certeza que o Timão ia balançar as redes. Ainda estava assistindo o jogo aqui com minha mãe e comentei, falei, o Corinthians vai fazer um gol antes, não vai deixar essa partida levar para os pênaltis. Dito e feito, o gol do André Ramalho, que é merecidíssimo, cara. Porque o que esse cara trabalha, o que esse cara se dedica, o que esse cara demonstra, a experiência que ele tem, como ele joga fácil, ele foi merecedor desse gol. Primeiro gol com a camisa do Corinthians e detalhe importante, o gol da classificação. Que gol importante para a carreira do André Ramalho e para o seu primeiro gol aí com a camisa do Timão, certo, fiel? Quero fazer alguns detalhes aqui também, tá? Giovani entrou muito bem, na minha opinião. Bidon entrou muito bem, na minha opinião. Gostei. Não gostei muito da saída do Thales Magno. Acho que ele poderia jogar mais um pouco. Não vi que ele estava ruim no jogo. O Romero, como disse no jogo, no vídeo anterior para vocês, ele gosta desses jogos, tá, fiel? Ele cresce nesses jogos. Matador, fez tabelinha com o Thales Magno, saiu na frente do gol, bateu cruzado, golaço do Andy Romero, sempre nos ajudando, como sempre, desde 2023 e ainda continua nos ajudando. Romero tem total identificação com a camisa do Corinthians, tá? Ontem eu vi um Hugo Souza um pouco desligado, não sei se vocês viram também, comenta aí. Não estou criticando, mas ontem eu vi um Hugo Souza desligado, porque na bola de escanteio ele erra. Quando ele vai com a luva para catar a bola, passa entre as mãos dele, bate no peito, empapuça, aí vem um cara e faz a falta nele. O Hugo Souza estava um pouco desligado. Mesmo na bola que o Bidu estava protegendo, ele demora demais para sair do gol, tá, fiel? Foi falta, sim, confirmado. Mas ele demora demais para sair do gol também. O Hugo Souza estava um pouquinho desligado. Mas é um goleiro que vai fazer história no Corinthians, é um menino que se dedica, é um menino profissional, é um cara que só estamos aí graças a ele, conquistamos partida nos pênaltis, graças ao Hugo Souza, que vem fazendo partidas brilhantes no Corinthians. Não é por causa de uma partida
que nem ocasionou em gol, tirando o segundo gol, por causa do juiz, tá, fiel? Porque se fosse qualquer outro juiz, daria a falta. A gente conseguiu classificar, então sem problema, tá, Hugo? Mas a gente tem que entrar ligado nesses jogos, sim, porque um lance apenas, a gente pode perder uma classificação. Porém, fiel, o Corinthians acertou demais na contratação dele, vai exercer o seu direito de compra no ano que vem, no mês que vem, tá? É um goleiro que, cara, o Corinthians perdeu o Carlos Miguel e perdeu o Cássio e em seguida o Carlos Miguel. Tensão total, porque com todo respeito ao nosso goleiro, esqueci o nome, cara, como é que ele chama? Deu um branco aqui, tá? Comentem aí, fiel. Ele não estava preparado para assumir a titularidade do Corinthians. Eu vou falando aqui, vou lembrar o nome dele, ele fala assim, é porque deu um branco aqui, comentem aí nos comentários, tá? Porque ele vinha falhando, ele teve as suas oportunidades, o terceiro goleiro do Corinthians, tá, fiel? E, cara, eu comecei a entrar em desespero, porque o Corinthians tentava negociar com o Santos, o Corinthians tentava negociar com o goleiro também do Goiás, e aquilo ali já foi me dando uma coisa ruim, porque eu não vi instabilidade nesses goleiros. Quando o Corinthians traz o Hugo Souza lá de Portugal, fiel, o cara chega, uma sombra de dúvida, né? O Flamengo, ele teve aí os seus lampejos bons e também seus lampejos ruins, tanto é que o Flamengo emprestou o jogador. Mas, cara, quando ele chega e começa a fazer essas partidas consecutivas, catando tanto assim e defendendo tão bem o jogo do Corinthians, eu falei, acertamos no goleiro. Olha que sorte, cara. O Corinthians perdeu duas joias no gol, porque por mais que o Carlos Miguel tenha sido traíra com o Corinthians, a gente não vai ser ingênuo de falar aqui que ele não é um monstro debaixo das traves, né, fiel? Carlos Miguel é um monstro de um goleiro. É um baita de um traíra, mas é um monstro de um goleiro. O cara cata muito bem. E quando o Corinthians perde o Carlos Miguel, chega o Hugo Souza arrebentando no timão. Então, o Corinthians acertou demais na contratação deste goleiro e vai nos dar muita alegria ainda e será jogador do timão a partir do mês que vem, onde o Corinthians vai poder exercer o seu direito de compra. Certo, fiel? Então, o que eu quero passar para vocês aqui, mas não quero que vocês fiquem bravos comigo. O Juventude, apesar de estar sendo muito bem treinado pelo Jair Ventura, não é um time de 7 cabeças, fiel. Não é um adversário em que a gente tem que temer. Se o Corinthians perde ontem, eu ia falar que seria fiasco. Mesmo que a partida tivesse ido para os pênaltis, eu ia falar fiasco do Corinthians. O Corinthians não pode ser eliminado por Juventude com uma folha salarial, com o time aí com 200 milhões de reais investido. Não pode, com todo respeito ao Juventude. Então o Corinthians, se perde ontem, teria sido um fiasco. O que eu quero dizer para vocês é que o time do Corinthians ele não é bom, fiel. Tá? A gente não pode se iludir, a gente tem que comemorar e muito. Ontem eu vibrei muito, fiquei até rouco, vocês perceberam minha voz. Só que a gente tem que andar com os pés no chão. Com a chegada desses jogadores, é lógico que a gente vai esperar na prática para dar a nossa opinião. Porém, aí sim o Corinthians começa a passar de outro patamar, porque a gente já pega esses jogadores que estão aí, que estão jogando um bolão, André Ramalho, Hugo Souza, a gente tem um Fagner que está voltando, mas ainda não está na sua melhor forma física. Você viu ontem que ele estava fazendo muita falta, não estava conseguindo correr mais. O Bidu, o Corinthians precisa de um lateral, vocês vão me desculpar. Por mais que ele apoie bem o ataque, o Bidu ainda, na minha opinião, não é o lateral ideal para ser titular do Corinthians, nem o Bidu, nem o Souza. Mas ele está em constante evolução, evoluindo cada dia um pouquinho, mas ainda o Corinthians precisaria de um lateral esquerdo forte, tá, fiel? O Charles jogou muita bola ontem, mas ainda não é titular do Corinthians. O Corinthians que estava com desfalques ontem. Félix Torres para seleção, o José Martínez também para sua seleção, tá, fiel? Ou José, como vocês quiserem chamar. Jogador contratado pelo Philadelphia Union, tá? Cara que joga muita bola, jogou muita bola contra o Flamengo também, apesar daquele pênalti cometido meio imprudente, mas ele jogou muita bola contra o Flamengo, é um volante que marca pra caramba e sabe sair jogando, diferente do Raniel e do Charles, que não tem tanta essa qualidade no passe. Mas, cara, não vou aqui julgar nenhum dos dois, porque eles jogaram muita bola. Raniel jogou com bastante raça e o Charles, cara, pô, o cara comeu a bola, carrinho pra todo lado, jogou com uma raça aí, a lá Corinthians mesmo. Mas o Corinthians que eu estou querendo passar para vocês é que o nosso meio-campo vai melhorar ainda mais com a volta dos nossos jogadores que estão na seleção, igual o José, que joga muita bola, ou José, como vocês gostam aí de falar, tanto faz, tá, fiel? Joga muita bola mesmo e ainda nem está totalmente adaptado ao Corinthians, tá? Então a gente tem ele, a gente tem o Alex Santana, que, cara, pô, o
cara tá machucado, infelizmente aconteceu isso, mas o time do Corinthians ele vai começando a tomar forma com a chegada dos novos jogadores e com os recentes contratados. Fiel, eu canso de falar aqui nos meus vídeos, a gente saiu de um ataque de Wesley, Yuri Alberto e Romero para Thales Magno, Memphis e André Carrilho. Porque como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, o André Carrilho ele foi ofuscado pela contratação do Memphis Depay. Só que ele joga bola pra caramba, fiel. É um cara que joga de segundo atacante, joga atrás do centroavante, joga de ponta direita, super rápido, bate com as duas pernas, sobe bem de cabeça. Vocês vão se surpreender com o André Carrilho. Então o Corinthians está tomando forma. O Corinthians já começa a pôr medo nos seus adversários. Quando o adversário olha lá, vê Thales Magno, Memphis, André Carrilho, os caras voando, a gente começa a pôr medo. Rodrigo Garro chegando por trás, a gente tem um Igor Coronado ainda na reserva, que entrou bem ontem também, inclusive deu um passe pro gol no escanteio para o André Ramalho, que ele cruza com a mão, não adianta falar. Então, fiel, é um Corinthians que está tomando forma, é um Corinthians que vai estar totalmente pronto em 2025, não este ano ainda. Este ano o nosso objetivo principal é não cair para a segunda divisão para não diminuir as nossas receitas. Isso seria frustrante para o Timão. Só que o nosso objetivo principal é sair do Brasileiro e tentar beliscar uma dessas duas Copas. Mas o Corinthians mesmo vai estar totalmente preparado em 2025, com os jogadores que já chegaram, com os que já estão aí e com a janela que vai se abrir novamente, que com certeza o Augusto Melo vai repor as peças que estão faltando, um lateral, mais um zagueiro que não vai dar para contratar nesta janela ainda. O Corinthians está em stand-by, pode até contratar, mas só oportunidades de mercado também, tá, fiel? Se eu não me engano vai até o dia 20, eu acho, essa janela para jogadores que estão sem contrato. Então, a gente começa a se empolgar sim, tá? Começa a se empolgar por um Corinthians que pode sair dessa zona, que pode beliscar uma Copa, só que temos que ter o pé no chão, porque ganhamos do Juventude. É isso que eu quero trazer. Tem que ter respeito pelo Juventude. É um time que está dando trabalho para todo mundo, eliminou o Fluminense, é um time muito bem treinado pelo Jair Ventura, mas ainda é o Juventude perto do Corinthians. Perto do Corinthians ainda é o Juventude, e o Corinthians não pode ser eliminado pelo Juventude, tá, fiel? Mas enfim, é momento de comemoração, vitória do Corinthians, alá Corinthians nos minutos finais, tá, fiel? Golaço aí do André Ramalho, parabéns para ele. Golaço também do Garro, que deu aquela confusão, saiu o gol contra. Ótima finalização do Romero também, que nos impulsionou aí a vitória do Timão ontem diante do Juventude. Vamos aguardar Flamengo e Bahia, hein? Quem que será que vem aí pro Timão enfrentar? Tem aquela de escolher adversário, mas a gente bateu no Flamengo também, tá, fiel? Não podemos esquecer isso, tá? Batemos no Flamengo e jogamos bonito dentro de casa. Jogamos um futebol muito bom. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, para quem quer ser campeão, você fala, eu quero pegar o Bahia. Não, eu quero pegar o Fluminense. Não, irmão, o que vir a gente vai enfrentar. Esse é o Corinthians. O que vir a gente vai enfrentar. Você viu o Flamengo? Que vem o Flamengo. Você viu o Bahia? Que vem o Bahia, tá? Agora eu quero trazer algumas informações para vocês que muitos estão me perguntando aqui nos comentários. Mas antes, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da partida. Vocês acham que tem nexo que eu falei referente à arbitragem? Sim ou não? E o que vocês acham dos jogadores mencionados? O André Ramalho, o Rodrigo Garro? Para quem que você dá o seu votinho de confiança? Quem que você se destaca nesta partida? Eu quero saber o seu comentário e a sua opinião. Aqui não só vale o meu comentário não, tá, fiel? Gosto de fazer pós-jogo assim, enquanto a gente ainda não está nas lives, eu gosto de ouvir a opinião de cada um de vocês corintianos, combinado? Então deixa aí porque eu vou responder os seus comentários. Voltando agora sobre o Corinthians, sobre o Memphis, tá? Fiel, qual que é a situação do jogador nessa circunstância? Ele, se for para ele chegar e jogar bola amanhã, ele consegue jogar. Ele consegue. Ele estava sem clube, mas não estava totalmente parado. Mas também não estava totalmente ativo. Então o Corinthians toma cautela para estrear o jogador. Então não adianta o Corinthians acelerar, porque ele também tem um histórico de lesão, ele também já teve lesão no ligamento cruzado, que se Deus me livre e guarde, voltar a acontecer isso, cara, é 5, 6 meses parado. Então tomara que não venha acontecer, e para isso o Corinthians precisa preservar o jogador. Temos o exemplo do Hector Hernandes, recém-contratado pelo Corinthians. O Corinthians contratou o jogador, ele não estava totalmente bem, porque lá no Chivas, depois que o time caiu para a segunda divisão,
lá do Portugal, ele ficou um bom tempo parado, voltou, pegou uma condição física mínima, foi para o jogo contra o Flamengo, 4 minutos de jogo, machucou. Então o Corinthians tem e vai ter cautela, porque é uma contratação muito cara. O cara ganha 3 milhões de reais mensais, fiel. É o maior salário do Brasil disparado. Então o Corinthians vai tomar essa cautela. Eu sei que a ansiedade é muita para que o jogador possa entrar em campo, tá? Então a gente vai ter o Botafogo agora. O jogador não deve jogar diante do Botafogo. E dia 17, Corinthians e Fortaleza na Sul-Americana. Aí sim, o jogador vai fazer a sua estreia, tá? André Carrilho já deve jogar diante do Botafogo também. Vi um pouco da entrevista coletiva do jogador, achei bastante interessante, principalmente na parte quando diz que ele tem a música, tá vindo pro Brasil, é um país diferente, uma cultura diferente, querendo relacionar aí sobre qual vai ser a dedicação do jogador aqui. E, cara, eu fiquei arrepiado quando ele disse, ele falou, o futebol é minha primeira paixão, ela está no meu corpo e está na minha alma. Eu vou dedicar ao máximo ao futebol. No meu tempo livre, nas minhas horas vagas, no meu momento de lazer, eu vou fazer minha música. Cara, isso é perfeito. Ele disse também que um dos motivos para ele vir jogar aqui no Corinthians foi a torcida do Corinthians, que invadiu as redes sociais do jogador. Ele achou aquilo surpreendente, a energia por trás disso, o projeto apresentado, que ele vai ser o protagonista deste projeto, é a nossa principal contratação. Óbvio que todos os jogadores são importantes, mas, fiel, para quem não caiu a ficha ainda, ou para quem não viu esse cara jogar, ele joga muita bola. Para um jogador deste calibre, prestem atenção, vir jogar no Corinthians, igual ele veio, com propostas da Europa, que facilmente cobriria os 3 milhões do Corinthians, e ele deu preferência para o Brasil, cara, isso é surpreendente, é motivo de comemoração. Muita gente fala, ah, será que vai dar certo? Ah, tô pondo muita fé nesse cara não. Ah, será que vai dar certo? Cara, ele vai matar a pau. Ele vai arrebentar de jogar bola aqui. Escuta o que eu tô falando para vocês. O nível de futebol que ele joga lá, com todo respeito ao nosso futebol, é totalmente diferente. Ele jogou nos principais clubes da Europa. Atlético de Madrid, PSG, PSV, Lyon, Atlético de Madrid, cara, Barcelona. Ele jogou nos principais clubes de lá. E um futebol que é totalmente mais organizado, que é muito mais competitivo que aqui, pelos valores financeiros que eram investidos lá na época, que até hoje mas hoje a gente tem o maior investimento do futebol árabe. Mas mesmo assim, fiel, lá naquela época, os principais jogadores do mundo, todos eles estavam lá. Ele jogava contra esses caras. Então o futebol era muito mais dinâmico, muito mais ofensivo, muito mais defensivo na marcação para ele que é atacante. É um futebol totalmente competitivo acima do Brasil, vocês sabem. Então quando você pega um jogador que já está tarimbado, que jogou a Euro aqui agora há pouco tempo, um jogador que jogou a vida toda na Europa e jogou bem nos times que passou, tá, fiel? Jogou muito bem nos clubes que ele passou. Cara, você pega um jogador desse no nível do futebol brasileiro com todo respeito, respeitando o futebol do Brasil, tá, fiel? Mas o futebol da Europa a gente sabe que é mais disputado que o do Brasil, tá? Isso não me faz menos brasileiro do que ninguém, tô sendo realista. O futebol da Europa é ou não é mais disputado que o do Brasil? É mais bonito ver o futebol europeu ou não, né, fiel? Então, quando você pega esse jogador totalmente tarimbado, com toda essa bagagem, chegando aqui no Brasil para jogar bola focado, é surpreendente. Vocês vão ver o tanto que ele vai surpreender, nós corintianos, porque ele vai brincar de jogar bola aqui pelo seu talento, que ele tem talento, pela sua dedicação, que ele está dedicado, e porque ele quer fazer história desse bando de louco que é o Corinthians. Certo, fiel? Então a expectativa que nos aguarda ela é muito grande para a estreia deste atleta. Não podemos esquecer também do André Carrilho, como eu falei para vocês. É um baita de um jogador e vocês também vão surpreender. Então do meio para frente o Corinthians está uma máquina. Uma máquina, fiel. Podem me cobrar. Corintianeiro, você não falou que estava uma máquina? Olha que ataque lixo. Podem me cobrar aqui. O Corinthians mudou totalmente seu setor ofensivo. Hoje o setor ofensivo do Corinthians é uma verdadeira máquina. Agora a gente recuperar um pouquinho, uma contratação de um zagueiro melhorzinho dos que estão aí e um lateral bom, cara, aí o Corinthians volta sim a brigar no topo de onde nunca deveria ter saído. 6 anos sem títulos, tá, fiel? Isso pro Corinthians
com a sua arrecadação financeira, que tem um time que mede 40 mil torcedores contra a Ferroviária em estreia de Paulistão, um clube que arrecadou 880 milhões em 2023, lógico que é valor bruto, mas aquela renovação e transparência do Duílio Monteiro Alves acabou com o Corinthians. O Corinthians sofreu por muito tempo e hoje nós merecemos um patamar melhor. Hoje nós merecemos estar brigando entre os primeiros, que é de onde o Corinthians nunca deveria ter saído. Certo, fiel? Qualquer informação nova referente ao mercado da bola e qualquer informação nova também sobre estreia, qualquer coisa, eu já trago um vídeo à tarde para vocês aqui. Combinado, então? Quero agradecer demais a sua presença. Por favor, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!